Shalom, shalom, gente. Estamos aqui para mais uma live dessa nossa série de maratona apostólica e profética. E hoje falando sobre implantando os 5 ministérios na igreja. Participação mais uma vez do nosso querido apóstolo Ricardo Wagner, meu xará. Então, já entrem glorificando a Deus. Na nossa live anterior tivemos um mover tremendo de adoração profética com Roberto Marinho, e o que vem pela frente é muito grande. Amanhã teremos uma live sobre a restauração da paternidade biológica. No sábado vamos repetir o tema com outro profeta, um outro apóstolo. Na semana que vem já temos agenda com tantos profetas, profeta Amaro novamente, Irineu Gruber, outros. E vamos assim construindo algo relevante para o reino de Deus. Agora sim, homem de Deus. Amém? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Prazer nós estarmos juntos aí de novo, queridão. Amém, amém. Você consegue aumentar um pouquinho seu volume? Será que dá? Pois é. Como é que vamos conseguir? Se não der, não tem problema. Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Vou tentar ficar bem pertinho aqui para Legal, legal. poder. Eu tentei entrar pelo computador antes, não consegui. Ah, então pode ter sido isso. E daí tentei entrar pelo celular. Agora, só um pouquinho. Só um pouquinho tá meu neto aqui. Ah, isso é benção. Do meu lado. É benção. Quer dizer um oi aqui para os tios aqui? Então, querido, foi muito bom semana passada. Foi E hoje forte, foi forte. vamos continuar a nossa conversa aí, hein? Amém, meu irmão. Olha, Tá dando para me ontem, escutar? semana passada, eu tô te escutando bem. Tô te escutando bem. Ótimo. Pessoal, o que vocês estão achando da voz do apóstolo Ricardo Wagner aí? Digam para mim, por favor, para que a gente possa acompanhar, saber o que vocês estão achando. Tá bom para vocês? O som dele, a voz dele? Me dê... Tá baixo, né? Fala aí. E tá dando uma travadinha também, não sei se é minha internet ou se é a tua. Eu acho que agora Oi, melhorou. Eu alô. troquei de, de Wi-Fi aqui. Vê se melhorou aí o som. Ah, Tá melhor? então tá melhor assim. Tá bom. Bom, Vamos lá. vamos lá, gente. A fé vem pelo ouvir. Então, quem quer ter fé, aumenta a sua audição, chega perto do celular, para que você possa receber esses códigos tremendos. Apóstolo, semana passada nós começamos a falar sobre o fluir dos 5 ministérios na igreja, e é um assunto extenso, né? Nós já temos falado bastante, mas a última aula foi muito profunda, foi muito cheia de códigos. E eu creio que hoje Deus vai permitir que a gente consiga finalizar esse tema É. central com chave de ouro. Fique à vontade para falar então, por favor. Então, querido, os 5 ministérios estão juntos nesse processo de restauração do apostólico, né? Nós precisamos entender uma coisa importante, apóstolo, de que a igreja é uma igreja apostólica. Quando a igreja surgiu, no dia de Pentecostes, não havia nenhum pastor, não havia nenhum mestre, não havia nenhum profeta, não havia nenhum evangelista. Só havia um apóstolo. Então, a igreja começou toda ela dentro de um conceito apostólico, dentro de um projeto apostólico. Isso é muito importante a gente entender, porque o projeto da igreja é um projeto apostólico, não é um projeto evangelístico, não é um projeto pastoral ou profético. O projeto é um projeto apostólico. Então, nós vemos que no início da igreja, até Atos capítulo 8, não havia nenhum outro ministério senão somente apóstolos. Ou seja, a igreja começou com um pensamento, com um ministério e com um projeto, eu gosto de chamar dessa forma, de um projeto apostólico. Quando esse projeto foi expandindo, foi crescendo,
E aí é importante a gente entender o conceito de apostólico, porque creio que muita gente já sabe, mas eu vou inteirar um pouquinho mais. Mas a palavra apóstolo vem da palavra grega, né? Apóstolo, que significa enviado. Mas da onde surgiram os primeiros apóstolos? O conceito de apóstolo, porque o conceito de apóstolo não era um conceito novo. Jesus não inventou esse termo. Na verdade, Jesus usou todos termos, nenhum termo que ele usou era um termo religioso. Todos os termos eram termos e eram palavras de governo, palavras de guerra, palavras de militares. Jesus não usava termos religiosos. Por exemplo, ele não veio estabelecer a igreja, ele diz, eu vim estabelecer um reino. Fantástico. Reino é Fantástico. um conceito de governo. Segunda coisa, ele, para estabelecer esse reino, ele estabeleceu apóstolos. E apóstolos eram o quê? A palavra apóstolo ela surgiu há 1000 anos antes de Cristo. Surgiu no grupo dos fenícios. Os fenícios tinham esse nome porque eles produziam um corante púrpura. A palavra fenício significa, na língua deles, significa púrpura. A Fenícia é o atual Líbano. E eles não tinham muita terra para plantar, não tinham muita terra para agricultura, não tinham muita coisa, porque eles têm uma faixa muito estreita, 40 quilômetros praticamente. Desses 40, 20 quilômetros da faixa deles são montanhas, que não dá para usar para nada, para agricultura, coisa nenhuma. Então, praticamente, eles só têm a faixa litorânea deles. E eles tinham uma coisa que era importante lá, que era a madeira dos cedros do Líbano, que a Bíblia fala bastante, que era a madeira, uma madeira que, inclusive, Salomão importou. Então, Sim. o que eles fizeram, no que eles eram bons, os fenícios eram bons em construir navios. Eles eram construtores de navios, fundamentalmente. E eles construíram os navios para quê? Para vender o corante que eles produziam. O corante era de conchas que eles tinham no mar, daquela região ali, que eles faziam o corante. Esse corante tinha um grande valor, porque a cor púrpura era a cor que os reis usavam. E todos os reis queriam os corantes e os tecidos púrpuras que os fenícios vendiam. Na verdade, naquela época, uma roupa colorida era um grande luxo, né? Porque era caro se conseguir um corante, então era o que diferenciava os nobres dos pobres, a cor. Faz muito sentido. Então, eles construíram navios, inclusive, eles desenvolveram uma tecnologia que só tinha um remo de cada lado. Quer dizer, vários remos, mas era um só. E eles que desenvolveram a tecnologia de botar 3, 4 fileiras de um lado do outro. Isso é um invento. E eles, então, foram vender corante. Foram, por exemplo, lá para a Grécia, venderam corante e receberam de volta dos gregos vinho. Era como escambo, tá entendendo? Então, eles receberam vinho, agora eles tinham corante e vinho. E daí eles foram ali para Roma, para a região aquela, e agora eles tinham corante, vinho, venderam corante, vinho, e receberam agora vasos. Então, agora eles tinham corante, vinho e vasos. Daí foram para a Espanha e daí venderam as coisas que ele tinha. Agora eles tinham corante, vinho, vaso e ouro. E assim eles se tornaram os grandes mercadores do Mediterrâneo. Por Sim. isso que os fenícios, hoje, ainda, eles, naquela época, se tornaram os grandes mercadores da época, mas ficava muito longe de eles ir da Espanha, por exemplo, que eles vendiam, até o Líbano. E o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer entrepostos no norte da África, porque o
o sul da Europa estava sendo tomada pelos gregos. Então, eles fizeram o quê? Fizeram no norte da África, e em muitas ilhas, por exemplo, Sicília, Creta, e todas essas ilhas eles fizeram entrepostos. E como é que eram esses entrepostos? E uma das cidades se tornou uma cidade mais poderosa, inclusive, do que as próprias cidades do Líbano. Então, o que eles faziam? Eles pegavam tudo aquilo que tinham lá no Líbano, como eles tinham muitos navios, colocavam toda a arte que eles tinham, toda a ciência que eles tinham, capacidade, e eles levavam nos navios, carregavam tudo e levavam, por exemplo, para esses lugares. E ali eles faziam e construíam uma nova cidade, igual à cidade que eles tinham, que era a cidade de Biblos, que era a cidade de Tiro, que é a cidade de Sarão, que eles tinham essas cidades. E eles faziam uma réplica. Inclusive, hoje, escavações mostram que havia a mesma tecnologia de construção, havia os mesmos sistemas de construção, havia os mesmos templos, os mesmos deuses, nessas cidades do norte da África, na Sicília, em Creta, na Sardenha. Todos esses lugares, os fenícios tinham isso. E aquele que era o almirante responsável pelos navios que saíam com tudo que tinham do Líbano, daquela época da Fenícia, e iam implantar um entreposto, uma nova cidade. O nome dessa pessoa, desse líder que replicava as cidades. O modelo real, o modelo de reino. O nome desse cara se chamava Apóstolo. E ali começou todo esse conceito. Depois os romanos usaram esse nome para aqueles que iam conquistar cidades que os gregos tinham cidades e estados. Daí os romanos importaram esse nome, usavam esse nome também, apóstolo. E quando Jesus chamou eles lá para a cidade de Cesareia de Filipe, e Cesareia de Filipe, eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas era uma cidade que os judeus não iam. Só fala uma vez na Bíblia de Cesareia de Filipe. Era uma cidade de adoração do deus Pan. Paganizada. Era uma cidade pagã, e não só uma cidade. Havia um templo para o deus Pan, que é o deus do pânico, o deus do medo, o deus dos pastores, e era uma cidade pagã. Você sabe que é o nome do edifício que eu moro, né? Ah, é mesmo? Edifício Pan. Eu tenho que orar todo dia aqui. Tem que orar. E a cidade depois se chamou Bânias, né? Se chamou Bânias. E hoje se chama Bânias também a cidade, né? Depois mudou para Cesareia de Filipe e voltou a ser Bânias depois. Mas nesse lugar haviam três templos, um do lado do outro. De um lado havia um templo de Zeus enorme, que era o deus dos deuses, era o maioral dos deuses. Era num paredão enorme. No outro lado, havia um templo para César, por isso que chamou Cesareia, que era um templo para César. César como... Então, num lado, Zeus, que era o deus dos deuses. No outro lado, um templo para César, que era o Deus dos homens. Deus dos homens. Né? E no meio havia um templo, que era uma gruta, para o deus Pan. E ali haviam cabras, era tão macabro aquele lugar, haviam cabras que dançavam ali, cabras dançantes, endemoniadas. Então as pessoas iam fazer sacrifícios de animais ali, e as cabras se manifestavam e dançavam. Havia um tipo de um palco das cabras dançantes ali naquele lugar. E naquele lugar, então, Jesus levou os discípulos e pediu quem ele era. E diante de tudo aquilo, diante de todo aquele cenário, então Pedro teve coragem de dizer que Jesus era maior de tudo aquilo, que ele era o Filho do Deus vivo, e por isso que lá em Cafarnaum era fácil dizer que Jesus era o Filho de Deus. E isso não foi uma revelação naquele momento, mas foi uma coisa intensa, porque Pedro disse, Jesus, tu é o Filho do Deus vivo, maior do que tudo isso aqui. Então, por isso que Pedro foi muito honrado naquele momento, porque ele teve coragem de assumir essa posição de Jesus. Né? Fantástico.
Então, o que acontece é que ali, então, Jesus ali fala sobre a eclésia, sobre a igreja naquele lugar. E pela primeira vez, Jesus fala sobre a eclésia e ele então diz: eu chamei vocês, porque as portas do inferno, e aquela gruta era chamada a porta do inferno. Então, ou seja, o lugar mais poderoso de demônios agirem era aquele lugar que tinha um símbolo, não vão prevalecer contra você. Então a igreja vai romper com tudo, é maior do que tudo aquilo, e aquilo não vai impedir a propagação do reino de Deus. Então agora Jesus usa outro exemplo, que é a eclésia, e a eclésia, de novo, não é uma palavra religiosa, é uma palavra política, porque era como um parlamento da cidade, que os romanos colocavam para administrar a cidade. Então Jesus usou primeiro reino, depois ele usou a palavra apóstolo, que era os enviados para conquistarem o território e estabelecerem a cultura do reino para quem eles tinham sido enviados. Depois Jesus usa a palavra eclésia, e a palavra eclésia é a palavra de governo de um território. Sim. E por último, Jesus usa a palavra evangelho, que a palavra evangelho também era uma palavra de guerra. A palavra surgiu quando, é uma história longa, mas César morreu, né? César Augusto, então ele tinha adotado um filho, e esse filho dele era filho da irmã dele, de fato, e se tornou o herdeiro do trono. Mas tinha um outro general que disputou com ele. Então, um ficou com a parte oriental, o outro com a parte ocidental. E esse general queria tomar o lugar do filho do César. E foi guerra durante 13 anos, houve guerrilha, desde o ano 50, desde o ano 43 até o ano 30 a.C. Houve guerrilhas e até houve um confronto final. Todo mundo em Roma estava apreensivo. Sim. Diz assim, como vai ser que Otaviano, né, que era o filho de César, será que ele vai vencer? Se Otaviano não vencesse e Marco Antônio, que era esse general, vencesse, então todo o Senado romano, toda a família imperial, todo ia cortar a cabeça. Estava todo mundo com expectativa em Roma lá. E não tinha WhatsApp naquela época, viu? Então não tinha Facebook, não tinha telefone, não tinha correio. Então só tinha ele. De repente surgiu alguém correndo, se colocou no meio da praça, reuniram todo mundo e aquele mensageiro veio da guerra dizer como é que estava a guerra, todo mundo apreensivo. Eu acho que está todo mundo com a mala pronta para ir embora da cidade para não perder a cabeça. Mas naquele momento, ele chegou, levantou a mão e ele disse assim: Evangelho! Boas novas. Boa notícia! Otaviano venceu a guerra. Fantástico. A partir daquele momento, começou a se usar em todo o império, quando se vencia uma guerra, começou a se usar Evangelho. E começou a usar essa palavra evangelho. E foi Jesus disse que agora é o evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a boa nova é que Jesus venceu o inimigo. Venceu a guerra. Fantástico. Venceu a guerra. Fantástico. Então, esse é o conceito da palavra evangelho. Evangelho não é só uma boa notícia, mas evangelho é que Jesus venceu todo inimigo, né? E por isso, quando a gente fala do evangelho apenas da salvação, da cruz, é um evangelho fraco, porque quando nós falamos do evangelho da cruz, e tu pode perceber que em Atos dos Apóstolos fala muito pouco, os apóstolos não pregavam sobre a cruz. Eles pregavam muito pouco sobre a cruz. Pregavam muito mais sobre o reino do que sobre a cruz. Percebe uma coisa. Então, eles falavam da morte, mas a morte não havia mérito em um homem morrer crucificado. Como é que eu ia chegar numa cidade? Eu vim aqui falar que um homem morreu na cruz. Até porque morte na cruz era uma coisa muito comum naquela época. E não só comum, como pejorativa, né? Pejorativa, fantástico. Então, não havia nenhuma mérito, não havia nenhuma grandeza nisso. Diz assim, e daí aqui morre todo mundo, todo dia, gente, é desse jeito.
Então, eles não pregavam muito sobre a morte, porque a morte não significava muito para os povos. Mas a morte significa para nós que Jesus morreu por nós para perdoar os nossos pecados. E essa é a vitória da morte, mas não para por aí. Eles pregavam muito mais que Jesus ressuscitou. E isso, não havia outro que havia ressuscitado. Então, isso é uma coisa muito importante que aconteceu. Eles pregavam sobre Jesus vencendo a morte, que, como o apóstolo Paulo diz, é o último inimigo. Mas não era só isso que eles pregavam. Eles pregavam que Jesus subiu e se posicionou acima de todo principado e potestade. Então, ele não apenas morreu, perdoou os pecados, não apenas ele ressuscitou e venceu a morte, mas ele está e subiu aos céus acima de todo principado e potestade. Colocou todos os principados debaixo dos estrados de seus pés, Isso que aí. também é uma linguagem daquela época, uma linguagem antiga. Mas não terminou aí a mensagem. Agora vem. Agora é que vem. E ele se assentou no trono à destra do Pai. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino. Jesus está reinando, governando, subjugou todos, e agora a nossa função é fazer com que aqueles que ainda não aceitaram esse novo reino, esse novo evangelho, essa boa notícia, que é um novo rei que governa com amor, com bondade, né, que perdoa, bem, agora nós temos que levar essa mensagem para que todos reconheçam Jesus como Senhor. Ele agora está sobre todos. Esse é, sobretudo, reconhecer que Jesus é todo-poderoso. Bem, falamos aqui sobre um pouquinho sobre a questão do Evangelho do Reino, mas vamos voltar ao nosso assunto, que é os 5 ministérios. Então, o projeto da igreja é um projeto apostólico. Quando a igreja foi avançando com essa mensagem que eu estou falando aqui, os apóstolos começaram a construir o reino, começaram a construir o projeto através da igreja, implantando em todos os lugares. Agora é importante entender, o livro de Atos dos Apóstolos, como nós falamos da última vez, ele fala muito mais, ele fala das equipes apostólicas do que da igreja local. Ou seja, ele está dizendo, você tem que ter uma visão apostólica, uma visão de sair. Normalmente, nós falamos sobre as coisas dentro da igreja. Mas o livro de Atos fala das coisas para fora da igreja. Sim, sim. Então, as equipes apostólicas eram um conceito fundamental e que hoje se perdeu na igreja. Quando começou a se falar de missionários, acabou, perdeu-se, mas o conceito de equipes apostólicas é um conceito de equipes que vão para implantar igrejas, para implantar o reino de Deus, para dar suporte, para dar base, para manifestar a glória de Deus e conquistar e abalar territórios. Isso está sendo devagarinho retomado. Nós poderíamos ter uma aula aqui só sobre equipes apostólicas, mas uma coisa nós temos que entender, se nós não entendemos equipes apostólicas, nós não entendemos os 5 ministérios. Por quê? Preste atenção aqui, eu fiz uma análise sobre o uso das palavras dos 5 ministérios: pastor, evangelista, mestre, profeta e apóstolo. Então, pastor, se referindo a uma pessoa, a um ministério no Novo Testamento, significa, aparece uma só vez, só uma vez no Novo Impressionante Testamento. isso, né? Uma só vez e aparece em Efésios 4, 11 e 12, quando se refere a esse dom. Então, não aparece, vamos dizer assim, essa palavra de uma forma Atuante. Na verdade, ela dá a entender, porque ele é pastor, o pastor tem um conceito de pastorear, de cuidar das ovelhas, então tem um conceito de trabalho um pouco mais local, tá entendendo? A Bíblia não fala isso, nenhuma vez, mas a palavra nos dá a entender, porque o pastor cuida do rebanho, então ele não está indo para lá e para cá,
ele está mais concentrado cuidando. A segunda palavra, vamos para evangelista, ela aparece, né, falando da pessoa, de uma pessoa chamada evangelista, aparece 3 vezes no Novo Testamento. Uma vez é indefinido, que é em Efésios 4 também, que é indefinido, não fala se é local ou translocal. Sim. Mas as outras 2 vezes que aparece, em Atos 21 e 2 Timóteo 4, 5, as 2 vezes que fala que eles estão fazendo, por exemplo, Filipe, o evangelista, está falando de alguém que estava fora do seu local. Ele estava fazendo um trabalho, vamos dizer assim, apostólico. Ele estava fazendo um trabalho para fora. Levando uma mensagem. Levando uma mensagem. Então, ele não estava numa igreja local, ele estava fazendo um trabalho extra-local, que a gente pode chamar assim. Inclusive, nós vamos fazer, eu quero deixar aqui já avisado, que semana que vem nós vamos ter uma live com Estevão Wagner, né? Isso. E o tema vai ser evangelismo, evangelismo profético, porque o evangelista ele se movia no sobrenatural, com sinais, com maravilha, não era só falar, distribuir folhetos e dizer Jesus te ama. Então nós vamos desmistificar isso aqui um pouquinho na semana que vem. Mas segue. Isso aí. Então, o evangelista que nós vemos, entende, existe linhas de pensamento no movimento apostólico. Por exemplo, John Eckert, ele fala de que quem ficava mais na igreja local eram os pastores e os evangelistas. Ele diz isso, é a conclusão que ele chegou. Eu não concordo muito com isso, porque a base que a Bíblia nos dá diz que evangelista trabalhava extra-localmente. Tá compreendendo? Sim. Agora, o mestre, 8 vezes no Novo Testamento, fala indefinidamente, ou seja, não diz se ele estava na igreja local ou estava extra-local. Diz uma vez que ele estava localmente, que Atos 13:1 diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então, ele estava trabalhando na igreja local, mas 2 vezes diz que ele fazia trabalho extra-local. Paulo, por exemplo, era um mestre, né? Ele Sim. disse, por isso eu fui designado mestre dos gentios, ou seja, Sim. ele fazia um trabalho mais mestral. E ele fala 2 vezes. Então, as 2 vezes que ele se considera mestre, ele está falando não de um trabalho local, mas de um trabalho extra-local, no conceito de redes apostólicas, de um conceito de equipes apostólicas. Profeta fala 7 vezes no Novo Testamento indefinido. Só refere-se a profeta como o dom de profeta que nós estamos falando no Novo Testamento. E 2 vezes na igreja local e 3 vezes em trabalho extra-local. Em trabalho de equipes apostólicas. Interessante, interessante. Então, quando nós começamos a olhar isso, diante desses relatos, nós conseguimos perceber, e os apóstolos, eu nem preciso dizer, eles são enviados. A própria palavra diz que o trabalho deles apesar que eles trabalhavam localmente, Tiago, irmão de Jesus, era considerado apóstolo, e ele estava na igreja local, ele era um presbítero da igreja de Jerusalém, mas fundamentalmente o conceito é de ele enviado, de ele sair, então ele tem um conceito extra-local por base, né? Inclusive, alguém disse aqui, eu não sei se foi você que disse, mas alguém disse nessas lives aqui, uma coisa que eu achei muito interessante. Talvez você concorde ou não, mas geralmente quando um apóstolo chegava numa geografia, ele chegava como evangelista. Porque se ele chegasse como apóstolo, ele não era ouvido. Mas como evangelista, ele abria o caminho do ouvido, da credibilidade, e aí ele vestia a armadura apostólica e ali apostolava. Então, o que acontece de que o conceito dos 5 ministérios, entende bem isso aí, Ricardo, o conceito dos 5 ministérios, ele é muito mais aplicado nas equipes apostólicas do que na igreja local. Porque a igreja local ela é dirigida pelos presbíteros, que nós chamamos de pastores hoje, mas biblicamente
eram bispos e presbíteros, que era a mesma coisa. Hoje nós chamamos de pastores, que eu já toquei nesse assunto de forma errônea. Mas o conceito dos ministérios, entende? Os ministérios surgem na igreja local. Eles são treinados, eles são preparados na igreja local, mas eles são preparados com uma função de irem e serem jogados nas equipes apostólicas para trabalhar para a igreja, para a implantação de igreja e implantação do reino de Deus. Então, quando nós queremos entender os 5 ministérios, nós precisamos entender o conceito de equipes apostólicas, que é o conceito de sair, de ser enviado, o conceito apostólico. Eu vou voltar agora para o início de novo. Então, quando a igreja surgiu e ela, com o conceito apostólico, com o conceito aquele de apóstolo, aquele que saía, pegava todo o pacote do reino e ia implantar em outro lugar. Agora ele chegava numa cidade e ele talvez não tinha tantas capacidades evangelísticas. Ele precisava de um evangelista agora. Então ele dizia: Deus, eu estou precisando de alguém para me ajudar na parte evangelística, para ir na frente, trabalhar isso na frente. Então foi o que aconteceu com Filipe. Filipe foi na frente, depois foi João e Pedro lá, mas Filipe já tinha evangelizado a área. Ou seja, ele foi na frente e evangelizou. E daí, daqui a pouco, o projeto apostólico, ele diz: Deus, eu vim aqui agora, formei uma equipe aqui, eu preciso formar essa turma. E eu não tenho tempo, eu não tenho nem essa capacidade. Paulo tinha, porque ele era mestre, mas muitos apóstolos não são mestres. Sim. Eu preciso de gente que ensine este povo a tirar a mentalidade pagã deles. Né? Como, por exemplo, lá em Corinto, que havia na cidade de Corinto o templo de Afrodite. Sim. E havia 1000 sacerdotes e sacerdotisas. Olha que situação. E o sistema de adorar a Deus, eles eram sacerdotes e sacerdotisas cultuais. Sexuais. Sexuais. Então, quando Paulo chegou em Corinto, ele diz: nós vamos adorar o nosso Deus. Ele diz: aonde estão as mulheres para a gente começar a ter sexo com elas? Para entender, porque esse era o conceito que eles tinham naquela época, tá compreendendo? Então, precisava ter mestre para ficar ensinando o povo. Ele diz: Deus, eu preciso de gente assim. Então, Deus foi dando mestre. Então, foi surgindo na caminhada para completar e para ajudar no projeto apostólico, tá compreendendo? Então, o apóstolo sempre está muito preocupado em fazer, ele é um fazedor. Ele é alguém que está sempre construindo, fazendo, agindo, avançando. Mas, às vezes, ele está tão envolvido com as coisas que ele não consegue parar, não consegue ter muito tempo, muita sensibilidade, porque, às vezes, ele é muito grosso, ele é muito... né? E às vezes, até com as pessoas. Ele é um negócio, quer ir, não vai. Sim. Então, ele tinha um cara chamado Barnabé do lado dele, que fazia as conexões. E fazia conexões, que dizia: olha, aqui não é bom. A gente pode ver que ele teve paciência com João Marcos. Sim. E que depois serviu para Paulo. Paulo mandou embora João Marcos, brigou com Barnabé por causa de Marcos e depois tomou João Marcos junto com ele. Não, e Barnabé restaurou Paulo, porque Paulo ia desistir quando ele foi rejeitado pelos outros apóstolos após a sua conversão. Isso lá no início, exatamente. Então, esse espírito profético, relacional, um pouco menos voltado para coisas e mais voltada para pessoas e para as coisas mais sensíveis, isso normalmente o profético faz. Por isso que os dons se encaixam um com o outro. Por isso que nas equipes apostólicas, no Novo Testamento, nós sempre vamos ter o conceito de apóstolos e profetas. Por isso que a Bíblia diz que a igreja ela é construída sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Porque um completa o outro, está compreendendo? Hoje no Brasil nós temos um grande problema, que o profético sempre... o profético é que gera o apostólico. Foi Barnabé
que gerou a Paulo. Não foi Paulo que gerou a Barnabé. Barnabé, apesar de ser um apóstolo, mas ele tinha muito mais características proféticas do que apostólicas. Então, o profético é que gera. Sempre o profético, ele é um gerador. O profético é o profeta que unge o rei. Eu gosto de comparar muito com a linguagem isso aí, do comparando rei. com a linguagem do Velho Testamento, é exatamente isso. Aqui no Brasil, nós tivemos problema, porque o profético, quando surgiu, nos anos 90, ele surgiu muito místico e muito baseado nos profetas do Velho Testamento, que Sim. apontavam o dedo, não eram profetas que vieram construir, não eram profetas como Barnabé, que ficou instruindo em Antioquia durante 1 ano, junto com Paulo, ficou treinando, ficou preparando pessoas, ficou formando pessoas. É um conceito muito de apóstolo solitário, apóstolos que escutam a Deus e apontam o dedo e faz, eu sou a voz de Deus aqui. E corrompeu muito o profético no Brasil. E por isso, quando os apóstolos surgiram, houve grande problema no Brasil aqui. Por quê? Porque, vamos dizer assim, apóstolos precisam de profetas. Precisam, senão eles são carrascos, senão eles são, como apóstolos de uma natureza. Paulo, por exemplo, era um carrasco, né? Então, o que aconteceu é que corrompeu o profético, e o profético se tornou um ministério solitário e não um ministério que estava linkado com o apostólico, porque tanto pastores da igreja local, porque muitos profetas vieram e começaram a fazer coisas na igreja. Nós sabemos muito o que aconteceu na década de 90, destruíram muitas igrejas, foi um caos que aconteceu, não quero falar desse assunto. E muita gente ficou com o pé atrás dos profetas. Mas, na verdade, o mundo, a igreja está clamando pelos verdadeiros profetas hoje, que surgem na igreja. É uma necessidade. E por isso que todo mundo quis ser apóstolo e poucos... E o ministério profético, de uma certa forma, ficou restrito aqui no Brasil, né? E ficou solitário. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Não existe ministérios independentes. Vamos lá. Apóstolo, antes de você entrar nessa linha de raciocínio, só uma coisa. Você falou que as pessoas não querem ser profetas, elas querem mais ser apóstolos por causa disso. Mas tem um outro lado. E tem um outro lado. As igrejas não têm coragem de consagrar profetas mais também. Verdade, por causa do trabalho. É muito fácil você consagrar um apóstolo, um pastor, um evangelista, um missionário, presbítero, bispo, cacique, pajé, reverendo. Não, tem disso tudo. Eu já vi de igreja, eu já vi. O cara é capaz de consagrar um título que nem na Bíblia existe. Mas ele não tem coragem de botar a mão na cabeça de alguém e falar assim: eu te legitimo como profeta nesse ministério. Por conta do trauma desse profético doentio que fluiu na igreja nos anos 90. Os profetas do caos, os profetas de Baal, das profetadas e dos revelamentos, né? Normalmente, aqueles que se colocavam como profeta, eles estavam com muitos problemas interiores. E eles, então, eram aceitos como profetas místicos e falavam de coisas que ninguém tinha coragem de dizer: cara, isso aqui não está fechando, porque ele a priori veio dizendo em nome de Deus, está compreendendo? Ele era a voz de Deus. E depois se sabe que muitos desses acabaram caindo, manifestando a machucadora interior que estavam. Por isso, machucaram a igreja. Mas eu vou dizer, eu tenho tanto desejo de ver profetas trabalhando, sabe, formando, gerando uma geração, não mística, uma geração alicerçada com visão profética, ou seja, com visão de destino, com visão de pessoas que sabem por que estão aqui, sabem da sua missão, que entendem o tempo presente, que compreendem o que Deus está fazendo, qual é o ambiente que nós estamos vivendo e aonde é que Deus está querendo levar a igreja hoje. Então, esse tipo de profeta
Ou seja, que não é o profeta do caos dizer estamos indo de mal a pior. Então, Deus vai te matar e te ressuscitar. Apóstolo, bem, me veio aqui uma coisa. Você já se mostrou aí solidário para futuramente nós fazermos outros temas. Eu acho que um tema relevante para a gente deixar na nossa agenda é os falsos profetas que geraram uma igreja medrosa ao profético. sim, Eu acho sim. que dá Olha, para esse é um falar tema fantástico. fantástico, né? E eu acho que não foi pensado ainda em fazer algo só sobre isso, né? Eu pessoalmente não escutei ainda sobre isso aí, mas já escrevi bastante sobre isso aí Ah, também aí. E por que isso aconteceu e quais são as características desse pessoal. Vamos adiante, vamos deixar isso aí anotado que a consegue? Tá, gente não, já vai anotei aqui. conversar aí. Só quis publicar aqui. Então, tá bom. Então, o que acontece? Que eu entrei no assunto sobre ministérios independentes. E isso eu queria confirmar aqui contigo, porque que acontece? Que acontece que muita gente se tornaram ministros independentes, ministérios independentes. Então, tem um evangelista independente. Ele não está dentro de um projeto apostólico. Lembra, todo projeto de Deus é um projeto apostólico. O projeto de Deus sempre funciona em equipe. Isso eu já falei contigo na outra semana, que não existe andorinha sozinho dentro do projeto de Deus. Sempre é dentro de um projeto apostólico. Então, nós temos um projeto e agora nós precisamos das peças para cumprir com esse projeto. O evangelista entra aqui, o profeta entra aqui, o mestre entra aqui, o apóstolo entra aqui. Ou seja, esses ministérios, eles têm a função, né, de saírem como uma equipe e implantarem o reino de Deus. E não dizer assim, não, agora o evangelista está aí sozinho e ele faz isso errado. Por quê? Porque ele não está num projeto apostólico, ele só está num projeto evangelístico. E Fantástico. automaticamente nós perdemos muito trabalho que o evangelista faz, porque ele não está num grande projeto, ele está num projeto pessoal e não Fantástico. num projeto macro. Está me entendendo o que Fantástico. acontece? Extraordinário. Então, os 5 ministérios não são ministérios independentes. E mesmo o apóstolo não é um projeto independente. Veja o que aconteceu em Atenas, quando Paulo estava sozinho. Em Atenas, quebrou a cara. Ou seja, se vê que não deu certo, ele estava sozinho, não funciona sozinho. Nós sempre temos. Depois, quando ele foi para Corinto, chegou em Corinto, encontrou os discípulos dele lá em Corinto e lá fluiu, fez uma grande igreja. Mas em Atenas nós não temos o relato de ter sido fundada uma igreja por Paulo lá, apesar de Sim, ele ter passado e ficado e pregado lá em Atenas. sim. Então, por quê? Porque ele estava sozinho lá. Então, nós precisamos aprender isso, que o projeto apostólico é um projeto de uma equipe. Não é um projeto de um só homem, não é um projeto de uma só pessoa, não é um projeto de um só ministério, não é um projeto de um figurão. O projeto apostólico é um projeto de uma equipe. O famoso Rambo, né? Aquele que quer entrar no. É o Rambo. Ele bota a faixa vermelha na cabeça e acha que vai explodir com o inferno sozinho. É. E isso nós vemos na Bíblia, está compreendendo? Então, quando nós começamos a falar na live da semana passada, nós começamos a dizer de que nós podemos ter profetas na igreja local, podemos ter apóstolos na igreja local, podemos ter evangelistas na igreja local, podemos ter pessoas com dons de pastor na igreja local. Não significa que eles são os presbíteros da igreja local. Fantástico. Por quê? Porque o presbítero da igreja local é aquele que é responsável pela igreja local. E os 5 ministérios, eles servem para catartismo. Lembra que nós falamos de treinar, de preparar e posicionar as pessoas. Então, eles vão nos lugares, preparam, treinam as pessoas e posicionam. Era isso que eles faziam todo tempo. Eles saíam, iam para uma cidade, faziam isso, treinavam, posicionavam, estabeleciam um presbitério
iam para outra cidade. Mas eles não iam E para outra avançavam. cidade como presbíteros. Iam para outra cidade como apóstolos, como profetas, como evangelistas. Porque o presbítero era daquela igreja local. Mas É o quando que ele hoje saía da igreja local, é o que seria hoje que o ele... pessoal apelidou de pastor presidente, né? Seria isso, que é o presbítero. Não, o presbítero é toda a equipe, são todos eles, todos os pastores que tem, né? E essa questão de pastor presidente, de hierarquia, é uma questão legitimamente grega. Tu não vê isso no Novo Testamento. Tu não vê nenhuma vez falado, esse aqui era o pastor presidente, era o presbítero presidente, que depois, quando foi influenciado pela cultura grega, eles transformaram o líder o líder do presbitério em bispo. Mas isso é um erro, isso foi um Entendi. erro e eu escrevi um material sobre isso, até posso te mandar sobre isso, como foi que aconteceu isso aí, né? Seria ótimo, seria Mas ótimo. isso é um erro que aconteceu. Na verdade, nunca a Bíblia ela dá um outro nome para essa pessoa, tá compreendendo? Sim. Eles reconhecem ele como um líder, mas é um reconhecimento espontâneo, tá compreendendo? É um reconhecimento natural. É Natural. como um pai, tá entendendo? Que é É honrado informal. naturalmente. É É isso aí. informal. É. Então, para quê? Para que não haja nunca tirania, tá compreendendo? Sim, sim. Para que a igreja seja protegida da tirania. O conceito de proteção de tirania de Deus é uma coisa que permeia toda a Bíblia, né? Até lá quando Pedro escreve, ele escreve exatamente isso. Não sejam dominadores, né, sobre o rebanho que Deus colocou. Ou seja, por isso que Jesus não chegou e disse, Pedro, tu vais ser o líder presidente do presbitério apostólico. E isso, apóstolo, isso chama a você que está assistindo aí, pastor, a uma evolução muito grande, porque para você adotar a ideia de presbitério, você precisa amadurecer emocionalmente para lidar com pessoas que pensam diferente, para poder aprender a renunciar muitas vezes, para poder questionar, para poder confrontar. Quando você está na tirania, não tem nada disso. Você fala, o seu Não, não pastor tem. está falado e fim de papo. É isso aí, Agora, exatamente. então, isso aí, obviamente, leva a igreja a um nível elevadíssimo de maturidade Bem isso aí. emocional e espiritual. Fantástico. Esse é o conceito básico. Quando Paulo foi, ele não foi sozinho, também foi em equipe, sempre equipe. O conceito de Deus sempre são equipes, não existe outra forma de conceito. Agora, entende uma coisa, cara. Existem duas estruturas na igreja que têm o poder e que têm o DNA da igreja, Uhum. que é o presbitério local. Então, todo mundo pode sair da igreja, mas o presbitério ele tem capacidade, tem DNA local para recomeçar a igreja. Está compreendendo? Porque ele Sim. tem esse DNA, o presbitério local, e que é autônomo. E a equipe apostólica, que também tem autonomia. Tu vê, quando Paulo foi e implantou as igrejas, ele tinha autonomia, ele não ligava lá, o pessoal lá de Antioquia, eu posso implantar uma igreja aqui? O que vocês acham? Não. Eu As posso abrir equipes uma, eu posso abrir uma igreja de Lagoinha em São Paulo. não, Não, a Lagoinha é Lagoinha, São Paulo é São Paulo. Não é isso? exatamente. Então, as equipes apostólicas, elas tinham autonomia apostólica, tá compreendendo? Sim. Elas tinham o DNA da igreja. Agora preste atenção como é que Deus fez as coisas. O presbitério local, como aconteceu em Antioquia, gerou a primeira equipe apostólica, Paulo, Barnabé e João Marcos. Lembra, né? Atos 13, Sim. né? Separai-me a Paulo e a Barnabé, depois juntaram o João Marcos para treinar ele, Sim. e eles foram enviados. Então, quem envia a equipe apostólica é o presbitério local. Olha, fantástico. Então, o presbitério local, a equipe apostólica, ela deve
prestação de contas para o presbitério que enviou ela. Vamos falar de novo. Sim, entendi. Ela é autônoma, mas não independente. Entendi. Entendeu? Então, o presbitério local gera equipe apostólica. Essa equipe apostólica tem autonomia, mas não independência. Ela não é uma andorinha sozinha. Ela precisa. Por isso que Paulo e Barnabé e a Paulo e Silas sempre voltavam para Antioquia. Tu viu? Que eles iam para um lugar, ficavam um tempo, depois, por exemplo, eles estavam em Corinto, Paulo estava em Corinto, deixou Áquila e Priscila em Éfeso e foi para Antioquia. Por que ele foi para Antioquia? Prestar conta. É como se fosse um porta-aviões, né? Isso aí. Ele lança os aviões, mas o avião não vai ficar voando para sempre. Ele vai ter que voltar, pousar, se abastecer, prestar conta e segue o seu caminho, seu destino. Daí que acontece? Paulo ia para os lugares, para as igrejas da Galácia, por exemplo, que diz, né? Ele foi e começou, mas a equipe apostólica tinha autonomia para implantar e para estabelecer novos presbitérios. Fantástico. Então vamos lá, vamos entender como funciona. Presbitérios Envia geram a equipe. equipes apostólicas. Equipes apostólicas geram presbitérios. Esses presbitérios geram novas equipes apostólicas, que geram novos presbitérios. E a roda gira. E a roda gira. E todos eles têm alguém para prestar em conta. O presbitério local presta conta para a equipe apostólica que gerou ele, a quem eles respondem. É uma igreja autônoma, mas não independente. Uau, uau, fantástico. O Entendeu? presbitério gera, ele recebe o fluir da equipe apostólica que o gerou, e por isso ele tem condições de gerar outra equipe apostólica. Isso aí. Como ele tem condição de gerar outra equipe apostólica, essa equipe apostólica que foi gerada por um presbitério tem condições de gerar um presbitério. Isso é fantástico. Fantástico. É isso aí. Fantástico. Eu gostei demais disso. Esse é o conceito que se tem no Novo Testamento. E ninguém está solto. Todo mundo é autônomo, tem um DNA, mas presta conta para alguém. A igreja local presta conta para o presbitério. E a igreja local, o presbitério local presta conta para a equipe apostólica. E a equipe apostólica presta conta para o presbitério que enviou ela. Ou seja, não existe pessoas que estão aí voando sozinho, como andorinha. Sempre tem alguém para eles prestar conta. Entende? Isso é diferente de ficar ligando todo dia, como é que tu tá? Não. Às vezes Paulo ficava 3 anos fora e depois voltava. Mas ele sabia que tinha alguém para quem ele tinha que prestar conta. Ele tinha alguém que era como um pai. E por isso o conceito de hierarquia não é um conceito hebraico. O conceito de hierarquia é um conceito grego. E aqui nós não estamos falando de hierarquia, nós estamos falando de gerações. E gerações não tem um conceito hierárquico, tem um conceito geracional, tem um conceito paterno. Então a relação é de pai e filho, e não uma relação de servo e senhor. É uma geração de honra. Isso. E não de obrigatoriedade. Exatamente isso aí. Então, nesse mecanismo é que entram os ministérios. Compreende? Porque não adianta eu enviar numa equipe apostólica um presbítero que não tenha ministério. Vou falar de novo. Eu não sei se vai dar tempo de esmiuçar essa, porque agora você lançou uma bomba aí e nós temos só 4 minutos para finalizar. Tenta pedir 1 minuto. Se um presbitério da igreja local não tem um ministério forte de mestre, vamos supor,
ele é alguém que está ali controlando a igreja local, mas não tem um ministério forte. Ele não vai contribuir efetivamente na equipe apostólica, porque a equipe Sim. apostólica é muito objetiva. Sim. A equipe apostólica é muito propositiva. Ela Sim. vai para lá com um objetivo claro. Então, ele precisa alguém, um mestre para ensinar. Ele precisa um evangelista para evangelizar. Ele precisa Local. um apóstolo para romper caminhos. Local, dentro da igreja. Isso, da igreja que está fazendo. Agora, sim, o presbitério local, ele tem que administrar a igreja local. Ele tem que supervisionar para que as coisas aconteçam dentro da igreja local. Então, muitas vezes, os presbíteros locais não têm um ministério muito forte, como característica forte ministerial, nem por isso desqualifica eles como presbíteros, porque para a igreja local ele precisa ter aquelas características de Timóteo, e não as características de ministério. sim, Está compreendendo? sim. Então, para a igreja local, fantástico, mesmo que ele não tenha uma característica ministerial muito Mas forte. para envio da equipe fica pendente. Fica comprometido. Exatamente isso aí. Nós temos 2 temas para esmiuçar no futuro, então, prioritários. Equipe apostólica, Isso. que eu acho que fica na agenda para depois eu sugar de você aí. E essa questão dos profetas, eu acho muito interessante falar sobre isso. Os falsos profetas e os traumas gerados. Gente, antes de eu agradecer o apóstolo, eu preciso dizer para vocês que nós estamos às vésperas do nosso Prophetic Day. A data ficou definida para dia 15 de agosto. Foi uma direção do profeta Amaro, e vai ser aqui em Teresópolis. Eu não vou falar sobre ele agora. O que eu vou fazer? Quando essa live terminar daqui a 4 minutos, eu vou entrar e vou ficar mais 15 minutinhos explicando sobre o Prophetic Day, que são só 20 vagas. Vou explicar também como vocês que não estão na nossa maratona apostólica, porque essa live aqui é a live 43, eu acho, 44, de uma sequência que foi construída para você. Então, eu vou falar também para você que não tem a playlist, os links de todas as lives, como é que você pode receber imediatamente. Então, faça o seguinte, acabando essa live aqui, todos vocês, aqui tem 54 pessoas online nesse momento, todos vocês, acabando essa live, eu vou sair e vou entrar novamente. Eu preciso dar um presente para vocês, que é a playlist de todas as lives, todo o conteúdo, e também falar sobre o nosso Prophetic Day. Amém? Apóstolo, nós temos aí 2 minutos e alguma coisa. Antes disso, eu já te agradeço pelo seu tempo e fique à vontade para finalizar aí. Então, queria convidar o pessoal para ir lá, tanto no Insta, lá, Ricardo Wagner, né? Vão lá, curtem a página, como também no Facebook, vão lá, curte a página Ricardo Wagner e Apóstolo. No Facebook é Ricardo Wagner Apóstolo. Não, é Ricardo Wagner RS, e aqui eu acho que é Ricardo Wagner Apóstolo. E vão lá, curtem, porque a gente tem bastante coisa. Nós temos uma academia apostólica que ensinamos todos esses conceitos, muito mais coisa. Realmente, todo projeto de uma igreja apostólica, como se constrói, como se gera, né, como se vive, como se pastoreia uma igreja apostólica, como é que se forma gerações, né, como se discipula. Chegasse a falar com o Diego sobre a questão do discipulado? Não consegui fechar com ele está muito ocupado ainda. Eu acho que eu não consegui fechar ainda. Vê se consegue, porque ele tem uma palavra sobre discipulado muito especial. Ele talvez é a pessoa no Brasil mais qualificada para falar sobre discipulado. Ok. Muito bom. Falta, tá bom, falta um minutinho, vai cair de repente a ligação aí. Então tá bom. Então foi um prazer. Quem sabe aí na frente a gente fala mais sobre temas aí que são riquíssimos, amém, valorosos demais para o povo, porque nós precisamos gerar uma igreja apostólica, né, que amém, está trabalhando, que sai de onde está para fora, porque uma igreja apostólica é uma igreja que vai para fora, que é enviada, não que fica dentro. Amém. Benção, querido, abração, apóstolo, brigadão. Obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço por esse tempo precioso. Gente, então sigam o apóstolo Ricardo. Quem quiser me seguir também, me siga. Entrem agora, por favor. Eu vou sair, entrem novamente para quem está no Instagram. Para quem está no YouTube, acabou a live. Abraço. Shalom, shalom.
Shalom, shalom.